E não fosse o SUS, hoje nós estaríamos diante de uma tragédia, Márcio. Uma Uhum. tragédia, né? O SUS, independente de troca de ministros, independente de ausência temporária de ministros, ele se portou como um sistema de cima embaixo, organizado a nível nacional e executado a nível local pelos secretários municipais de saúde, né? Nós temos 38 mil salas de vacinação e eu calculo entre 2 e 3 milhões de pessoas treinadas para Uhum. vacinar. Mas diria assim, no mínimo 2 milhões de pessoas treinadas para aplicar as vacinas, né? E não temos as vacinas hoje. Estamos num ritmo muito lento, doloroso para nós, porque nós poderíamos vacinar quantas pessoas por mês? Eu te digo, quanto quiséssemos. Nós temos a estrutura para vacinar, né? Mas eu imagino que essa falta de vacina seja periódica, que daqui a pouquinho a gente tenha superado isso. Nós já temos dois institutos fabricando aqui no Brasil, né? A Fiocruz e o Butantan, e espero que em breve tenhamos outros, inclusive da iniciativa privada, que está pronta para isso. Então, é uma fase que nós temos que passar e daqui a pouquinho nós, com certeza, teremos essas vacinas todas na mão. O negacionismo existente até aqui também prejudicou ou facilitou com que houvesse também um número maior de infectados? Olha, vamos assim colocar bem claro, né? Negar a existência do vírus é negar o amor à própria vida, à vida de si mesmo, né? O vírus está aí. Já atingiu 12 milhões de pessoas no Brasil e matou 300 mil, né? No mundo nem se fala o número enorme, né? Então, negar o problema e não enfrentá-lo com o devido denodo que ele merece é trabalhar contra si mesmo, contra a sua família, contra o seu município e contra o seu país. Negar é uma tragédia. Cloroquina, tratamento precoce, assim como profissional da saúde, é indicado, doutor Alcino? É, eu tenho preocupação com um desses remédios. A cloroquina eu tomei quando era ministro da Saúde e precisava ir para a selva do Amazonas combater o cólera. Eu tomava a cloroquina para combater a malária. E não peguei malária e nem tive efeitos colaterais, graças a Deus, né? Mas a ivermectina tem preocupado a classe médica. Hoje mesmo, uma professora da Unicamp, a Universidade de Campinas, que é muito prestigiada no mundo inteiro, uma hepatologista, relata que perdeu vários pacientes que morreram por insuficiência hepática em função de uso exagerado da ivermectina. E foi contraditada imediatamente por um professor da Universidade Federal do Paraná que disse que não é assim, que a ivermectina causa menos efeitos colaterais no fígado que os próprios analgésicos. Então, para te dizer que é uma questão assim em debate. Como são dois professores muito prestigiados, nós temos que ter um certo cuidado e quando você tem que ter esse cuidado, o que você faz? Só usa o medicamento se for receitado pelo médico e na dose que ele receitar, né? As doses que estavam sendo usadas de ivermectina eram exageradas em espaço muito curto de tempo e com certeza poderiam ter algum efeito colateral. Então, o que eu digo sobre esses medicamentos preventivos? Use se o médico te receitar. O médico é formado para isso. Ele entende do corpo e entende os efeitos que o medicamento causa sobre o corpo. Então, se ele te receitar, use na dose que ele te receitar. Caso contrário, não. Eles têm efeitos colaterais graves. Desde criança a gente ouve, né, que se tomar o remédio errado, ao invés de facilitar a sua cura, você fortalece o agressor, o vírus ou a Exatamente. bactéria, né? Uhum. Não corremos esse risco com essas variantes? Corremos. As variantes são um fenômeno novo, inesperado,
e que aparecem quando você deixa o vírus se infectar muita gente. Quanto mais gente ele infectar, maior é a possibilidade de que surja uma variante mais perigosa. Como é que nós podemos evitar isso? Com medidas preventivas. Quais são? Em primeiro lugar, a vacina, né? Que nós já estamos fazendo, num número ainda muito baixo. Eu espero que esse número aumente significativamente nos próximos dias, né? Com isolamento. O isolamento no Brasil é ridículo. Nós temos um isolamento que prejudica gravemente a economia e não detém o vírus. O isolamento só detém o vírus quando ele está acima de 60%. E nesse fim de semana que passou, só 3 estados no Brasil tinham acima de 50%. O Rio Grande do Sul, o nosso Paraná e o Acre. O resto, todos abaixo de 50%. E nós precisamos chegar aos 60%. Temos, graças a Deus, uma Semana Santa pela frente, que tradicionalmente no Brasil é uma semana mais reservada. Vamos fechar a porta. Vamos fechar a porta ao vírus. Só saia de casa se for realmente imprescindível para a sua sobrevivência. Lockdown seria a saída? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Hoje estamos frente a uma necessidade de lockdown. Por quê? Porque nós não atingimos os 60% e nós precisamos desses 60% por 15 dias. E estamos abaixo disso. Então, nós precisamos dar uma fechada. Nós não conseguimos chegar nesses 60%. E o lockdown é, sim, uma medida preventiva necessária. Vacina, isolamento, máscara e higiene das mãos. Com essas 4 medidas, muitos e muitos países reduziram praticamente a zero a transmissão do vírus. Se prefeito fosse de qualquer cidade do país, que medidas adotaria ao ser de guerra? Nesse instante, de alta transmissibilidade, fecharia tudo. E diria à população, olha, esse isolamento que nós estamos fazendo quebra as empresas e não quebra o vírus. Nós temos que ter 15 dias de isolamento rigoroso. E depois vamos tratar de recuperar a economia, inclusive com recursos públicos da prefeitura, para ajudar nessa recuperação da economia. Mas, nesse instante, lockdown, 15 dias fechado, vai doer, vai doer. Muita gente pode perder o emprego, mas não vai perder a vida. Nesse instante de alta transmissibilidade da doença, é necessário uma fechada, porque a fechada que estão dando agora, Márcio, ela quebra a economia e não quebra o vírus, não quebra a transmissibilidade do vírus. É preciso acentuar isso agora.